Neste vídeo eu vou tratar de um tema que tem ganhado cada vez mais relevância no contexto jurídico e familiar, que é o planejamento patrimonial em vida. A proposta aqui é explicar de forma clara e objetiva o que se entende por planejamento patrimonial, qual é a sua finalidade e por que esse tema deve ser enfrentado de maneira preventiva, ainda em vida, e não apenas quando surgem situações inevitáveis como o inventário. Meu nome é Alexandre Pim, sou advogado, trabalho e estudo o sistema de planejamento patrimonial e sucessório diariamente. Planejamento patrimonial em vida é a organização jurídica dos bens, direitos e participações de uma pessoa ou de uma família, realizada de forma antecipada, com base na legislação vigente e na realidade patrimonial e familiar de cada caso. Não se trata de uma fórmula pronta, nem de um modelo único aplicável a todos. O planejamento patrimonial parte da análise concreta da estrutura de bens, da composição familiar, das relações existentes e dos objetivos que se pretende alcançar no longo prazo. Em essência, planejar o patrimônio em vida significa tomar decisões conscientes antes que essas decisões sejam impostas por circunstâncias futuras, como o inventário, por exemplo. A principal finalidade do planejamento patrimonial não é apenas organizar bens, mas conferir previsibilidade e segurança jurídica às decisões patrimoniais. Quando o patrimônio não é planejado, as decisões acabam sendo tomadas em momentos sensíveis, geralmente após o falecimento, por meio de inventário, muitas vezes em um contexto de fragilidade emocional e conflitos familiares. O planejamento patrimonial em vida permite maior clareza sobre a titularidade dos bens, definição antecipada das diretrizes patrimoniais, redução de conflitos entre familiares e continuidade da organização patrimonial. Ou seja, o foco é preventivo. Trata-se de evitar que o patrimônio seja definido por circunstâncias não planejadas. É importante esclarecer também o que o planejamento patrimonial não é. Ele não se resume à antecipação de um inventário, não é sinônimo automático de economia de impostos, não significa que todos os casos exigem as mesmas ferramentas jurídicas. O planejamento patrimonial não deve ser visto como uma solução padronizada, mas como um processo de análise e estruturação jurídica adequada à realidade de cada família. Dentro do planejamento patrimonial podem existir diferentes instrumentos jurídicos, como reorganizações patrimoniais, ajustes contratuais, doações, usufrutos ou, em alguns casos, a constituição de uma holding familiar. No entanto, nenhuma dessas ferramentas é obrigatória ou automática. A escolha depende sempre do contexto patrimonial, familiar e jurídico envolvidos. Além disso, todo planejamento deve respeitar os limites legais, a legislação sucessória e os princípios que regem a atividade jurídica. Planejar não é improvisar, nem criar estruturas artificiais sem respaldo jurídico. A experiência demonstra que grande parte dos conflitos familiares relacionados ao patrimônio surgem da ausência de planejamento e diálogo prévio. Quando as decisões são tomadas em vida, com clareza e responsabilidade, os riscos de disputa e insegurança tendem a ser significativamente reduzidos. Por isso, o planejamento patrimonial deve ser encarado como uma medida de organização e responsabilidade, e não apenas como resposta a problemas já instalados. Esse conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a análise jurídica individualizada. Cada situação patrimonial exige uma avaliação específica à luz da legislação vigente e das particularidades de cada caso.